Hoje eu queria convidar você a fazer um rápido exercício para a gente ler melhor a Bíblia. Pegar certas passagens que às vezes são complicadas, falam coisas estranhas, e como tentar entender mais facilmente, melhor e de um jeito mais profundo. Primeira leitura em Atos, estão lá Paulo e Barnabé, mundo afora, pregando, anunciando Jesus, e, como não podia deixar de ser, tanto entre judeus quanto entre pagãos, não é? O judeu mau, é todo mundo querendo ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Não tem jeito, pessoal. Onde a igreja vai, a mensagem da igreja, a mensagem de verdade da igreja, ela é conflitante com a do mundo, ou, visto do jeito certo, a do mundo é conflitante com a igreja. As coisas não se encaixam. E quando elas se encaixam, veja sempre com preocupação. Tem alguma coisa errada. E aqui, naturalmente, eles queriam ultrajar Paulo e Barnabé. Aí, como não podia deixar de ser, eles pregando poderosamente e com sinais, curam lá então um paralítico, levanta-te. Aí vem o engraçado da história. Quando eles mostram o sinal, aquele pessoal olha aquilo e fala, meu Deus, é para isso que serve o sinal, gente. Aí, se você ler até o final, você vai perceber, começam a tratá-los como deuses. Aí toca Paulo e Barnabé explicar para eles, pessoal, nós somos só homens, pessoal. O Salmo de hoje é o 113 e vem em complementação a esse conceito. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, isso sim, ao vosso nome, porém, seja a glória. E agora o nosso exercício, como ler cada passagem, todas as passagens da Bíblia de um jeito profundo. Hoje o nosso evangelho é a continuação de João capítulo 14. Primeira coisa, se você ainda não viu, eu te convido a dar uma olhada no nosso diário Conexão Bíblica 45. Lá tem os fundamentos do que a gente vai falar hoje. O princípio, pessoal, é sempre encaixar qualquer texto, qualquer passagem que você estiver lendo em uma das três seguintes coisas. Ou aquele texto está se referindo à sua conversão, querendo dizer a sua salvação, é o momento que você adere a Jesus, ou ele está querendo dizer algo com relação a nós recebermos o Espírito Santo, que é a ferramenta que a gente precisa para continuar a caminhada, ou três, ele está se referindo à caminhada, que é a caminhada de transformação. Esses 3 pontos, vocês já sabem, a gente está olhando em detalhes nesse nosso grupo de segunda-feira. E é com base nesses 3 pontos que eu pelo menos, gosto de interpretar qualquer passagem da Bíblia. O que eu quero dizer com isso é que, seja lá o que você estiver lendo, pode ser até um detalhe específico do povo de Israel lá no Antigo Testamento, aquilo ou é já sinal de conversão, receber o Espírito Santo, ou transformação, ou é uma ilustração que se refere a uma dessas 3 coisas, ou a passagem está de alguma forma associada a essas 3 coisas. Puxa, mas quando Adão pecou, Eva pecou, isso está associado a essas 3 coisas? Evidente que está. Quando Deus criou o mundo, está associado a essas 3 coisas? Evidente que está. Aqui, vamos olhar essa passagem. Vamos começar em primeiro lugar por algo que está no fim, mas é o mais importante, é uma passagem, é um versículo que a gente tem várias vezes usado e vale lembrar. É o Espírito Santo que vem para nos ensinar e recordar tudo. Não é o Conexão Bíblica, não é o pregador XYZ, quer seja padre, pastor, não é. Quem ensina de verdade é o Espírito Santo. Qualquer outro tipo de ensinamento que não seja por meio do Espírito Santo, a gente não vai entender, a gente não vai lembrar, a gente não vai absorver. Tem que ser por meio do Espírito Santo. É a tal da revelação que a gente viu no Grandes Temas da semana passada. Agora vamos objetivamente. Em primeiro lugar, Jesus fala aqui em acolher os mandamentos e depois, é uma coisa diferente, ele fala absorver os mandamentos. Você precisa fazer as 2 coisas para realmente amar Jesus. Só que são 2 coisas. Acolher os mandamentos, como eu leio. Eu leio como sendo sinônimo da sua conversão. Você acolhe os mandamentos. Você nem entendeu direito o que são os mandamentos. E lembrando, quando a gente fala de mandamentos de Jesus, a gente pode resumi-los todos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não como a ti mesmo, que é o do Antigo Testamento, mas como eu, Jesus, vos amei. Então a gente passa a ser, ou ter como referência, o próprio Jesus. Nós passamos a ser como Jesus é.
Esse é o mandamento. Mas no momento em que a pessoa se converte, no momento em que você se converte, você pode até acolher isso, mas você não entende isso. E ainda que entenda, você não tem em você força capaz de ser dessa forma. Qual é a força capaz? É o Espírito Santo, que é mencionado aqui embaixo. Então, já pontualmente, aqui a gente está falando de um momento que é a sua conversão, para depois, aqui embaixo, falar do Espírito Santo, que é a ferramenta, sem a qual é impossível chegar no ponto 3, que é o, então, observar, querendo dizer cumprir. Se você passa por tudo isso, aí você verdadeiramente ama. E olha, pessoal, não se esqueça, a transformação, essa sim é um processo. Você vai cada vez mais se deixando guiar pelo Espírito Santo e, naturalmente, como consequência, cada vez mais pela força do Espírito Santo, cumprindo, observando os mandamentos. E quanto mais você observa, mais você ama. Querendo dizer, quanto mais você observa, mais você ama, mais perto de Deus você está no reino. A ponto de Jesus, invertendo o que a gente viu nos evangelhos anteriores, agora não é você que vai para a morada. Agora é Jesus, junto com o Pai, que vem e fará em nós a morada. Isso só é verdade na medida em que nós realmente passemos por essa transformação. Mas o problema aqui, o ponto aqui, é como interpretar, como ler isso. Essa morada que Jesus e Deus fazem em você, ela é a morada cujo tamanho é proporcional à sua transformação. E olha, pessoal, para não ter dúvida, quando Jesus vira e fala, quem não me ama, não guarda a minha palavra, o que significa? Você primeiro vai amar Jesus para depois guardar a palavra? Vamos ler isso do jeito certo. O jeito certo é o seguinte, a pessoa acabou de se converter, começa a receber o Espírito Santo, ou recebe o Espírito Santo, e começa então a permitir que o Espírito Santo haja na vida dela. Esse é o processo pelo qual a pessoa vai verdadeiramente conhecendo Jesus, porque até então ela não conhece, pessoal. Convertidos, recém-convertidos, tem sim o passo definitivo, decisivo e tudo mais, mas ainda numa base sem o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que eles vão então... Não foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Ficaram 3 anos com Jesus, viram tudo, viram a ressurreição e... com medo, sem coragem, escondidos, não entendiam, viram ele, mas depois fizeram tudo errado no pós-ressurreição, até que veio o Espírito Santo. Se foi assim com eles, quanto mais com a gente. Então, o amar e guardar são sinônimos, querendo dizer, você com a força do Espírito Santo vai crescendo. E por que ele nunca poderia vir ao mundo? Ele não é que ele nunca poderia vir ao mundo, tanto não poderia que veio ao mundo, né, na figura dos novos convertidos. É porque não tem como passar pelo processo sem, primeiro, acolher, coisa que o mundo não tinha feito, e muito mais, observar, coisa que você depende do Espírito Santo. Enfim, pessoal, queria chamar a atenção de vocês para, sempre que vocês olharem uma passagem, lembrarem de encaixar as coisas, ou se acostumarem a encaixar as coisas, ou em conversão, ou em receber o Espírito Santo, ou em transformação. E olha, pessoal, uma ultimíssima coisa. A pessoa que se converte, desde que ela realmente não renuncie, não volte atrás a isso, ela já está salva. Ela já está salva. O grande problema é que essa pessoa salva, se ficar só nesse nível de não crescer, não se transformar pela ação do Espírito Santo, ela vai perder a maior glória que ela poderia ter, que é a de, mesmo estando no reino, porque bem ou mal ela está salva, é ficar afastada de Deus no reino. Ela tem que crescer, ela tem que chegar cada vez mais. E é por isso que a gente fala aqui, que nesse caso, na medida em que eles vão deixando, nós vamos deixando o Espírito Santo agir, é que Jesus, Deus, vem morar com a gente por meio do Espírito Santo, e essa morada que eles fazem em nós cresce. Sempre lembre disso, pessoal. A Bíblia é um livro vivo. Ali, a Bíblia não é uma história de 2000 anos atrás para emocionar, para trazer ensinamento cultural. A Bíblia é um livro para trazer transformação.